Olá, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Adriana Cabral, prontos para subir mais um degrau no ensino musical? Vamos lá? Nesta aula, dando continuidade ao MSA, vamos para o item 2.3, barra de compasso simples, dupla e final. O que será isso em barra de compasso? Vamos lá. Na aula anterior eu falei sobre os compassos, lembra? E eu falei assim que eu daria continuidade ao assunto. E justamente esse item 2.3 dá continuidade ao assunto anterior. Então vamos lá. Esse material se encontra na página 21. Olha lá, logo abaixo do item compasso que já foi falado na aula anterior. Então, voltamos ao nosso terreno, certo? Eu falei que nós iríamos fracionar ele. Então, eu passei uma rua no meio e fiz um loteamento. Peguei e dividi em pequenas partes que são os lotes, né? No caso do terreno. Como então vamos organizar os compassos na partitura? Então, você já teve uma ideia através do terreno que a gente vai fracionar ele em menores pedaços, né? Como que isso vai funcionar? Vamos pensar que a gente vai fazer um condomínio. Então, a gente tem um terreno grande e nós vamos fazer várias casas. Mas nesse exemplo aqui, eu tenho casas de diversos tamanhos e formatos, né? No nosso caso, as nossas casas terão que ter o mesmo padrão, porque, como eu disse que são agrupamentos regulares, né? Quer dizer que eles seguem um padrão. No caso dos compassos de 2 tempos, então nós iremos padronizar. Nossas casinhas serão todas iguais. Pensando da seguinte forma, elas são todas iguais. Todas, vamos supor que todas têm 2 quartos. Porém, eu posso colocar várias pessoas lá dentro, desde que eu não construa mais nenhum quarto. Então vamos pensar que no compasso eles podem ter 2 tempos. Posso colocar diversas figuras, desde que a soma dessas figuras não ultrapasse os 2 tempos, entendeu? Então aqui as minhas casinhas, todas têm 2 quartos. Coloco um monte de gente lá, ponho beliche, coloco gente para dormir no chão, mas eu não posso aumentar a quantidade de quartos. Então vai continuar do mesmo tamanho a casa. Porém, a soma dessas pessoas vão conseguir ocupar todo o espaço da casa. Quer dizer, eu não posso pôr ninguém para dormir para fora, tá? Todo mundo vai dormir dentro da casa, mas eu não posso fazer nenhum puxadinho. Ela vai ter que manter aquele padrão. Aquela casa não poderá ser reformada. No caso dos 3 tempos, da mesma forma, eu vou fazer uma construção um pouco maior, que no caso terão 3 quartos. Poderei colocar quantas pessoas eu conseguir colocar lá dentro, desde que eu não precise fazer nenhuma alteração no tamanho da casa. Então, é como as figuras, elas não poderão ultrapassar o tamanho do compasso. De 4 tempos, da mesma forma, as minhas casinhas terão que ser iguais. Posso pôr um monte de gente lá dentro, mas eu não posso fazer reforma, nem um puxadinho. Gente, esquece, nem um quartinho para pôr bagunça. Não, tem que seguir aquele padrão. Então, vocês entenderam de uma forma lúdica como serão divididos os compassos? Então, agora eu vou ao texto, à definição. Então, vamos lá. As barras de compasso indicam o início ou o fim de um compasso e são grafadas com linhas verticais. Gente, uma coisa que muitas das vezes as pessoas se confundem: o que é horizontal e o que é vertical? Quando nós falamos de horizontal, para ficar fácil, para que você possa memorizar, pensa na linha do horizonte. Quando você está olhando uma paisagem, você olha lá no horizonte. O horizonte está posicionado nesse formato. Então, quando você pensar no horizontal, lembra do horizonte, a linha do horizonte. Então, ele vai estar deitado. Então, todo traço, tudo que está na horizontal está deitado. Então, se o horizontal é deitado, o vertical é de pé. Então, vamos voltar lá. Pensa assim, ó, o pentagrama, todas as linhas são horizontais. Eu tenho 5 linhas horizontais, paralelas, nesse sentido, no sentido horizontal. Então, quando eu pegar e colocar aqui, como está dizendo aqui, linhas verticais, então o pentagrama está na horizontal. Vou colocar linhas na vertical, então quer dizer que as linhas estarão de pé, certo? Então, ó, as barras de compasso, vou complementar aqui, ó, são grafadas com linhas verticais, certo?
Cada tipo de barra de compasso comunica uma instrução diferente para o músico. Então vamos começar lá pela primeira barra. Barra simples é uma linha vertical individual que indica o final de um compasso e o início do próximo compasso, do compasso seguinte. Então vamos pensar que é o muro que divide as casas. Então, quando a gente vai construir um muro entre terrenos, tanto é que até divide, né, para que os dois paguem um muro ou façam um muro e depois o outro faz um muro paralelo respectivo a esse terreno e a esse terreno. E quando quer fazer um muro só, os vizinhos dividem a despesa, né? Então, assim, o terreno vem até aqui, o muro divide, do muro para lá é do outro proprietário. Então, é assim que funciona a barra de compasso. Então, agora vamos ver o exemplo do compasso no pentagrama. Então, até agora eu estou explicando através de um terreno, né? Então, eu vou ter aqui o pentagrama. Olha o que eu falei, 5 linhas horizontais. Então, eu vou fracionar, eu vou cortar esse pentagrama. Cortar não, né? Porque eu não vou separar os pedaços. Eu vou dividir o pentagrama com linhas verticais. Olha lá, as linhas verticais, uma linha simples, que vai dividindo o espaço. Então, começa um aqui e termina na próxima seta. E aí o outro começa nessa seta e vai até a outra seta. Então, cada seta aqui está mostrando as barras que estão delimitando cada compasso. Então, essas são as barras simples e também em algum lugar você pode achar como travessão. Então, entre uma barra e outra se faz um compasso e entre a outra barra e a outra o próximo compasso e assim sucessivamente do começo ao final da partitura. Dando continuidade aqui, nós falamos da barra simples, agora barra dupla. São duas linhas verticais paralelas que indicam o final de uma seção da música, tá? Então, mas o que é uma seção da música? Como nós estamos falando dos hinos, nós estamos estudando para tocar os hinos e para ficar mais fácil para que você entenda. O que são sessões nos hinos? Nós temos muitos hinos que começam e terminam. É só uma estrofe, depois outra estrofe, então ela não precisa de barra dupla. Porém, nós temos os hinos que têm estrofe e o coro, estrofe e o final. Então, quando a gente tem a barra dupla, é para que o músico saiba que a estrofe acabou ali e vai começar o coro. Ou tocaram-se as 3 estrofes, ou 2 que seja, e depois vai ter o final. Quer dizer, está acontecendo uma coisa aqui, mas depois da barra dupla vai acontecer outra coisa. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para você. Ó. No inário, elas são utilizadas para a divisão entre a seção da estrofe e a seção denominada coro. Então, vamos ver como que ela aparece no pentagrama. Então, no pentagrama, ela vai aparecer assim. Nós temos barra simples, depois uma barra dupla e depois barra simples de novo. Então, essa barra dupla aqui está querendo dizer que do lado esquerdo, antes da barra dupla, estava acontecendo uma coisa. Vamos dizer que está acontecendo a estrofe. E depois da barra dupla, está acontecendo o coro. Então, o músico sabe que ali vai mudar alguma coisa. Então, vamos pegar aqui o hino 3. No hino 3, neste trecho aqui, nós podemos ver que aqui no final nós temos uma barra dupla. Então, aqui terminou a estrofe, olha aqui a palavra coro. Então, aqui começa o coro. Então, até essa barra dupla estava acontecendo uma coisa, era a estrofe. E a partir dela começa-se o coro. Então, aí a gente entende que tem duas sessões. Depois, nós temos aqui, ó, nós temos a divisão entre a estrofe e o coro, mas também ou entre a seção da estrofe e a seção denominada final, um exemplo, o hino 41. Então, vamos pegar o hino 41. O hino 41 é um hino grande, né? Tem vários compassos. Então, depois que ele tem uns retornelos, o hino que tem, no final ele tem retornelo, você tem que fazer uns retornos, né? Então, quando chega aqui no final, ele aparece depois da casa final número 3, tem a barra dupla e depois começa o final, que vai ser cantado depois que tocarem as 3 estrofes. Então, aqui é uma outra combinação de divisão de sessão, certo? Aqui, vamos continuando falar da barra dupla. Há casos em que a barra dupla tem a função de indicar também o final de um compasso e o início do compasso seguinte, quando está colocada ao final do compasso. Vamos voltar lá no hino 3. Lá no hino 3, além de ela dividir as sessões, quando chega ali,
O último compasso antes da barra dupla, ele é um compasso completo. Então, esse é um compasso quaternário, ele tem 4 tempos, então a soma dessas figuras vai gerar 4 tempos. Então, quando chega na barra dupla, ele também fecha o compasso. Então, é acúmulo de função. Ela tem a função de separar as duas seções, mas também nesse caso, ela tem a função de fechar um compasso. Então, ela pode fazer isso também. Porém, há casos em que a barra dupla não tem a função de indicar o final de um compasso, que é aquilo que eu falei, que é a função principal dela, que é só dividir as seções, mas apenas a divisão entre duas seções, como é o caso do hino 46 e 54. Eu vou pegar o 54 aqui para vocês verem. Então, no hino 54, quando chega aqui, é um compasso quaternário. Eu fiquei com 3 tempos de um lado, a barra dupla e mais um tempo. Então, ela não dividiu, ela não fechou um compasso. Ela só dividiu as seções mesmo. Então, ela só está fazendo a função principal dela, que é dividir seções. Barra final. Então, vamos para o último item aqui. São duas linhas verticais paralelas. Então, de pé de novo, vertical. A segunda é mais grossa que a primeira, que indica o final do hino ou da peça musical. Então, como que ela vai funcionar? Ela vai estar lá no pentagrama, então vem vindo as barras simples dividindo os compassos, as barras duplas também. Só que chega lá no final, ali no canto direito, tem uma fininha e uma mais grossa. Então aqui significa que acabou, é o ponto final da música. É igual em um texto. A gente vem lendo um texto, aí tem ponto e vírgula, tem vírgula, põe um ponto, aí vai para mais um compasso, estou falando do texto, tá? Desce, continua o texto. Só que quando o texto acabou, tem um ponto final lá que termina a parte escrita, então a gente entende que o texto acabou ali. É a mesma coisa na partitura. Onde acabou a minha música? Onde termina aquela peça? Quando chegar na barra final. Então, nós chegamos aqui no final, na nossa barra final. Existem ainda as barras de repetição, que serão apresentadas mais adiante. Então, as barras que foram apresentadas aqui nessa aula, barra simples, barra dupla e barra final, são as básicas, as barras que compõem a composição musical. Porém, existe ainda mais uma, as barras de repetição. Porém, nós iremos aprendê-las em uma futura aula, certo? Então, por hoje, nós encerramos essa aula aqui. Não deixem de seguir o conteúdo para que você não perca nada e você consiga dar continuidade ao seu aprendizado musical, certo? Aguardo vocês na próxima aula e até breve.